E olha, a gente continua falando em saúde, viu? Hoje nós temos o prazer de conversar com uma especialista em nutrição, a doutora Tatiane Marcelino, que vai nos ajudar a entender como a suplementação de vitaminas e proteínas, como o whey, pode beneficiar aí a nossa saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma honra falar sobre saúde e poder acrescentar aí na vida de todos. Obrigada. E olha, a gente sabe, né, que com a correria do dia a dia e também a variedade que existe no mercado, muitas pessoas, como até a gente viu ali na reportagem falando sobre o chá, tendem a se automedicar nesse sentido de proteínas, de fazer essa reposição, né, de vitaminas. Nesse caso, já vou começar então por essa pergunta. É bom evitar, tem que procurar um especialista para ajudar também, né? Exatamente. É fundamental procurar um especialista, porque assim, não é tudo que é bom para todo mundo, não é tudo que dá certo para todo mundo e a quantidade não é a mesma para todo mundo. Então, às vezes tem gente que consome uma grande quantidade de chá, como foi feito aí na matéria do chá verde, e chás aí que às vezes a gente nem sabe a procedência, às vezes vem com problemas hepáticos, outras consequências mais graves. Olha só, então a falta de vitaminas pode levar a uma série de problemas de saúde, como eu estava vendo ali na questão de enfraquecimento das unhas, na queda de cabelo, mas o consumo exagerado também pode trazer algum problema, é isso? Com certeza, pode trazer uma certa intoxicação aí pro organismo, em alguns órgãos, e pode trazer sérias consequências. Certo. Quais são os principais benefícios, né, dessa suplementação de vitaminas? Normalmente a pessoa precisa fazer um exame de sangue para identificar qual que exatamente está em falta, ou de determinado, de tempo em tempo, por exemplo, de 3 em 3 meses, precisa fazer uma suplementação? O que acontece, Roberta? Atualmente, assim, a gente não consegue dosar todas as vitaminas no exame de sangue. As que são mais dosadas atualmente é a vitamina D e a B12. A gente consegue ter uma noção com as outras que a gente dosa: zinco, selênio, vitamina C, vitamina A. Só que o que acontece? A nossa alimentação hoje a gente não consegue ingerir todos os tipos de vitaminas. Então, algumas que a gente consegue dosar, principalmente a vitamina D, em altas doses também traz prejuízo. Então, a gente consegue fazer essa manutenção e consegue fazer essa dosagem de forma segura e em níveis adequados. Então tem que avaliar, né? Cada caso, sempre a gente diz aqui, é um caso, precisa ser avaliado especificamente. Sim, cada caso tem que ser avaliado e em cada condição do paciente, cada situação, cada doença, cada queixa. Tem paciente com cansaço, imunidade, e avaliar também todo o contexto de vida dele, né? Que é extremamente importante. Porque às vezes também as pessoas falam assim: eu preciso de vitamina, mas tem uma base que a gente precisa avaliar e refazer isso daí na vida dele. E existem sinais que indicam essa necessidade, né, de suplementação? Você comentou aí sobre o cansaço, é um ponto bastante interessante, né? Muito interessante. E hoje, duas vitaminas que a gente vê muito, eu vejo muito na minha rotina com relação ao cansaço, é a vitamina D e a vitamina B12. A vitamina B12, ela é essencial, ela é muito importante no nosso metabolismo energético. Então, quando o paciente está com doses baixas, o cansaço, parte da cognição mesmo, é muito importante. Fraqueza muscular, formigamento, às vezes a gente pega o paciente com esse quadro e é deficiência de vitamina B12. Nesse caso aí você comentou da B12, vou até dar meu relato pessoal aqui, gente. Recentemente eu estava com insuficiência de B12, passei por uma série de exames, né? E no caso tive todo um acompanhamento para fazer essa reposição, que estava influenciando inclusive na queda de cabelo. Então o cabelo também suga muito das vitaminas, precisa estar atento a esse sinal. Com certeza, queda de cabelo, as vitaminas que precisam inicialmente ser avaliadas para ver se está tudo certo. Vitamina B12, a vitamina D, a própria ferritina baixa, é importantíssimo avaliar isso, que dá uma das causas de queda de cabelo. Quando a gente fala, né, sobre o uso do whey protein agora, né, todo mundo normalmente usa, principalmente quem está em casa, faz academia, costuma usar por conta própria mesmo. Uma dose ali por dia. É indicado para todos? Então, vamos lá. O whey, nós temos 3 tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. Cada um tem uma indicação de acordo com o perfil do paciente, atividade física e idade. Nós temos, pela própria Organização Mundial de Saúde, uma quantidade de proteína que nós devemos ingerir por dia, de 0,8 a 1,2. Dependendo do peso do paciente e da alimentação, ele não consegue ingerir a quantidade de proteína. O whey é uma forma mais fácil e prática de você estar ingerindo. Só que é muito importante a qualidade, a procedência do whey e o tipo de whey que você deve tomar. A proteína ela é fundamental para a construção de massa magra, para a síntese proteica,
para nos manter. Inclusive, puxando o gancho, que eu acho um gancho que é bem interessante, eu vejo, chegam muitas pacientes até mim tomando colágeno do tipo 1, que é o papel, né, o Verisol. Então, por exemplo, nós produzimos cerca de 28 tipos de colágeno. Os mais importantes, 1, 2, 3 e 4. O 1, que é o mais conhecido para a pele, só que ele não é só para a pele. Ele é fundamental para os ossos e para ligamentos e tendões, por exemplo. O 2 é o da articulação, para cartilagem. Então, se a pessoa está consumindo colágeno tipo 1, que também é para a pele, e ela não está ingerindo a quantidade de proteína, a pele para o nosso organismo, ela não é um órgão vital, entendeu? Então, quando você toma o colágeno tipo 1, se você não está com a ingesta correta de proteína, esse colágeno não vai para sua pele. Olha só! Ele vai ser absorvido onde o organismo achar que está faltando esse tipo de proteína nessa determinada situação e vai puxar para aquilo. Aproveitando então que você comentou sobre o colágeno e sobre essa situação, né? Às vezes a gente escuta o pessoal falando, não adianta tomar colágeno porque não vai ter efeito na pele. Então adianta, só que você precisa estar ali com tudo em dia no seu corpo para não acontecer isso que você mencionou agora, é isso? Exatamente. A quantidade proteica que você ingere, as vitaminas, como que vai ser absorvido isso para conseguir realmente chegar na pele ali uma determinada porção. E existem alimentos aí que tem toda essa variedade de vitaminas que a gente pode inserir ali na dieta do dia a dia e talvez deixar um pouco de lado essa suplementação? Não. Assim, alimentos para você consumir todas as vitaminas no seu dia a dia é muito difícil. É complicado. E aí entra a questão da rotatividade alimentar, e aí é bacana, você consegue isso, e é exatamente aquele prato colorido, não comer todas as vezes as mesmas verduras, e você fazendo essa rotatividade para você tentar caminhar por todos os grupos de vitaminas. E aí sim é bacana, aí sim pode dar certo. Falando agora, né, sobre a creatina, o pessoal que está na academia também adora. Pode tomar aí sem passar por uma avaliação médica, é liberado? A creatina, o que acontece? A creatina atualmente ela é um dos suplementos com mais embasamento científico. Nós temos muitos estudos, bons estudos sobre ela. E ela inicialmente ela veio para essa ganha de força, o pessoal da academia. Eu acho que o grande problema foi que no começo as pessoas elas ingeriram uma quantidade muito alta de creatina e aí sim vieram os problemas renais, tudo isso. Mas nós sabemos que nós produzimos cerca de 1 grama de creatina diariamente, um organismo que está funcionando bem. Necessariamente, para o nosso funcionamento, a gente precisaria de 3. Só ali a gente já teria a indicação de tomar 2 gramas de creatina. E hoje a gente sabe a creatina da importância para a parte de cognição. Porque a creatina ela traz energia, a formação de ATP, que nos dá energia, ajuda a nossa célula. E a gente está vendo a importância desse ATP no cérebro, para função cognitiva. Tem até bons estudos que estão acontecendo com o paciente com Alzheimer e o uso da creatina. É um excelente suplemento, mas é sempre bom estar acompanhando, fazendo os exames. Tem a dosagem para cada paciente mesmo. Geralmente varia de 3 a 5 gramas, mas é importante ter o acompanhamento, mas é um excelente suplemento. Para quem sente aí, então, tem uma perda de memória absurda, que se identifica muito com a Dori, que é o B12 meu caso. creatina. Precisa, então, investir nesse suplemento. Precisa. É um bom investimento. Bastante. Ajuda muito. Olha só, gente, que bacana. Agora, voltando, né, à questão do whey, você comentou que existem 3 tipos. Para que eles são indicados, doutora? Então, o whey a gente tem o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O que vai diferenciar cada um é a quantidade de proteína que tem neles e a quantidade de açúcar, carboidrato e gordura. Então, por exemplo, o concentrado é o que a gente tem uma quantidade menor de proteína, em torno de 60% a 70%, tem mais gordura e mais carboidrato. O isolado a gente tem um pouco mais, entre 80% e 90%, menos gordura e menos carboidrato. O hidrolisado, a proteína já é hidrolisada, ela já passa por um processo de digestão enzimática. Então, você já absorve ali o aminoácido. Então, para quem tem um problema digestivo, tem uma digestibilidade melhor, tem uma absorção melhor. Quem tem um problema de intestino, então o aproveitamento é melhor. E claro, dependendo de cada dieta do paciente, às vezes você não quer tanto carboidrato, você não quer tanto açúcar, você não quer tanta gordura. Aí você traz para o hidrolisado, entendeu? Quantidade de atividade que pratica. Então, às vezes, aquela pessoa que pratica mais atividade física, ela precisa de um pouco mais de carboidrato e açúcar. Então, às vezes, para ela, o hidrolisado não é tão bom. Então, vai para cada paciente e o objetivo. Olha só que bacana, doutora. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela agradeço. participação. Foi um prazer falar com você hoje. O prazer foi todo meu.